A história do apóstolo Paulo é uma das mais fascinantes e poderosas jornadas de transformação em toda a Bíblia. Já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Deixe também o seu like e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Paulo foi um homem que começou sua vida como inimigo feroz da igreja, mas se tornou seu maior defensor, espalhando a mensagem de Cristo pelo mundo. Como esse homem que perseguia cristãos, aprisionava homens e mulheres e tentava destruir o movimento, se tornou um dos pilares da fé cristã? Hoje, vamos seguir os passos de Paulo desde seu passado como Saulo de Tarso, até sua extraordinária conversão e ministério como apóstolo de Cristo. Nos primeiros dias do cristianismo, quando a igreja ainda era jovem, havia um homem chamado Saulo, conhecido mais tarde como Paulo. Ele nasceu em Tarso, uma cidade importante no mundo romano. Embora fosse judeu de nascimento, Saulo também possuía a cidadania romana, uma combinação rara e valiosa. Educado rigorosamente nas tradições judaicas, ele foi aluno de Gamaliel, um dos mais respeitados mestres da lei judaica. Saulo era um homem devoto e zeloso, e quando o cristianismo começou a se espalhar, ele o via como uma ameaça ao judaísmo. Naquela época, Saulo acreditava que estava cumprindo o desejo de Deus ao perseguir os seguidores de Cristo. Ele participava ativamente da perseguição dos cristãos, como é descrito em Atos 8:3, onde lemos que Saulo devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando tanto homens como mulheres e os lançando na prisão. Seu ódio pelo novo movimento cristão era tão intenso que ele estava disposto a viajar grandes distâncias para acabar com ele. Foi em uma dessas missões, enquanto Saulo estava a caminho de Damasco para capturar cristãos, que algo extraordinário aconteceu. Ele estava determinado a prender mais seguidores de Jesus, mas, em meio à estrada, uma luz poderosa brilhou ao seu redor. Atos 9:3-6 descreve essa experiência sobrenatural de forma detalhada. Saulo caiu no chão e ouviu uma voz: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Desorientado e cego pela luz, ele perguntou: "Quem és tu, Senhor?" E a resposta foi clara: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues." Essa experiência sobrenatural o deixou cego, e seus companheiros, sem entender o que estava acontecendo, o guiaram até a cidade de Damasco. Durante 3 dias, ele permaneceu cego, sem comer ou beber, refletindo sobre o que tinha acabado de acontecer. O homem que outrora caçava cristãos, agora se encontrava perdido e vulnerável. Foi então que o Senhor falou a um discípulo chamado Ananias, instruindo-o a ir até Saulo. Embora Ananias soubesse da reputação terrível de Saulo, ele obedeceu à voz de Deus. Ele foi até Saulo, impôs as mãos sobre ele e disse: "Irmão Saulo, o Senhor, que te apareceu no caminho, me enviou para que recuperes a visão e sejas cheio do Espírito Santo." Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele pôde ver novamente. Ele foi batizado naquele mesmo momento, e sua vida nunca mais seria a mesma. Logo após sua conversão, Saulo, agora conhecido como Paulo, começou a pregar nas sinagogas. Ele proclamava com ousadia que Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido. Isso causou grande perplexidade entre os judeus, que sabiam de seu passado como perseguidor. Muitos ficaram espantados ao ver o inimigo da fé agora defendendo a mesma mensagem que ele havia tentado destruir. Em Atos 9:20, está registrado que Paulo imediatamente começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Mas nem todos ficaram convencidos. Paulo enfrentou resistência e perseguições severas. Ele foi expulso de cidades, preso e até apedrejado, mas nunca desistiu de sua missão. Sabia que sua vida estava nas mãos de Deus, e que Cristo o havia chamado para levar o Evangelho não apenas aos judeus, mas também aos gentios. Paulo passou grande parte de sua vida viajando. Ele realizou 3 grandes viagens missionárias, descritas nos Atos dos Apóstolos, nas quais fundou igrejas por toda a Ásia Menor e Europa. Ele pregava em sinagogas, debatia com filósofos nas praças públicas,
e introduzia o evangelho aos gentios. Paulo acreditava que seu chamado era levar a salvação aos confins da terra, conforme Atos 13:47. Em suas viagens, Paulo também enfrentou naufrágios, prisões e adversidades inimagináveis. Ele era incansável. Sua missão de levar Cristo ao mundo gentil o levava para terras longínquas, sempre confiando no poder do Espírito Santo para guiar suas palavras e passos. Embora Paulo tenha passado boa parte de seus últimos anos preso, seu ministério não foi interrompido. Pelo contrário, foi durante essas prisões que ele escreveu muitas das cartas que compõem o Novo Testamento. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão foram escritos enquanto ele estava encarcerado. Mesmo acorrentado, Paulo continuava a edificar a igreja. Ele encorajava os crentes, resolvia disputas e continuava ensinando com profunda sabedoria. Essas cartas não foram apenas para as igrejas da época, mas continuam a ser lidas e estudadas por cristãos até hoje. Paulo transmitiu verdades profundas sobre fé, graça e a importância de manter a perseverança diante da perseguição. Em Efésios 3:1, Paulo se descreve como prisioneiro de Cristo Jesus, aceitando suas prisões como parte do plano maior de Deus. Paulo, o perseguidor que se tornou apóstolo, nos deixou um legado inestimável. Seu zelo e dedicação levaram o Evangelho de Cristo a regiões distantes e pessoas de todas as nações. Sua vida é uma prova poderosa do que Deus pode fazer através de alguém que responde ao chamado divino. O impacto de Paulo ecoa por toda a história, e sua influência é sentida até hoje, na vida de milhões de cristãos ao redor do mundo. Que sua história continue a inspirar fé, coragem e compromisso com a missão de Cristo. Gostou do vídeo? Deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder.